Jerome Powell teve seu discurso na sexta-feira em Jackson Hole falando que agora sim está na hora de fazer alguma mudança na política monetária. Será que nós teremos os primeiros cortes a partir de setembro? E a pergunta, será que ele finalmente cedeu à pressão do Trump? Então é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, o que eu quero passar é uma análise talvez um pouco diferente do que você esteja acostumado, onde eu vou usar a curva de juros para poder explicar um pouco dos diversos problemas das narrativas do Jerome Powell. Então, isso daqui é uma representação de como estavam os juros dos Estados Unidos, eu vou até me tirar aqui para você poder ver melhor, em 2019, antes da situação ali, né, na pandemia que nós tivemos no ano seguinte. Só que você já via que o mercado, principalmente aqui no de 2 anos, né, que é o colateral que eu sempre falo no meu podcast, ele já estava bem mais baixo do que a taxa básica de juros. Então, para você pegar a taxa que todo mundo fala, né, ele na verdade é anterior a essa daqui. Finge que ele está aqui na esquerda, que é o overnight, né? Depois você começa com um mês, etc. Então você vê claramente que o mercado já vinha comprando bastante bonds e isso significa a busca por segurança, a busca por liquidez. Isso faz os juros irem para baixo. E depois que você começou a ter os reais problemas acontecendo na cadeia de produção, né, toda o cataclisma, aí o Fed baixou de vez e ele acaba influenciando somente aqueles de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então você teve o corte praticamente para zero e aí esses juros vieram aqui. Só que o resto da curva já estava naquela pegada, você percebe? Então você tem aqui, ó, essa curva em vermelho é o de 2019 e aí ele fez o corte e a curva acabou se ajustando. Isso mostra claramente que o Fed ele é uma entidade que reage, ela não é proativa, só que a gente cria toda essa narrativa de que é o Fed que vai guiar absolutamente tudo que está sendo feito. E se você parar para pensar, nós estamos com mais ou menos o mesmo tipo de cenário hoje. Então se você tira aqui e coloca agora em 2025, agosto de 2025, talvez eu tenha que só colocar aqui para o dia 24. Tô gravando agora no domingo, não dá para ver, o máximo que nós temos é o dia 22, que é a própria sexta-feira. Nós temos mais ou menos o mesmo tipo de cenário. Então, quando você para realmente pensar, você tem toda uma reunião que foi feita para falar sobre como que agora nós estamos mais dovish, eu quero fazer aquele corte, né? Finalmente nós precisamos mudar porque temos ali o nosso duplo mandato, nós precisamos proteger a inflação e também o desemprego, mas quem acompanha, né, principalmente todos os artigos que eu faço, a gente vê que o objetivo, na verdade, é simplesmente manter o governo de pé e financiá-lo, né, do que isso. Caso contrário, você não teria uma série de contradições nas reuniões que você tem hoje. Uma delas, se é tão urgente assim você começar a fazer essa adaptação, porque você teve dados tão ruins assim do desemprego, que foi exatamente o que ele falou, né, os dados que vieram 48 horas depois da reunião do mês passado, por que você não faz o corte agora? Por que você tem que esperar até os dias 16, 17 de setembro para começar a fazer o primeiro corte? Então já é uma das perguntas que dá para se fazer. Então se você olhar a curva de juros, você pode começar a ver que ela talvez te traga a resposta. Então se nós temos essa pressão aqui, fatalmente o Fed vai... A curva de bonds está dizendo, Fed, você está errado. Você precisa fazer esse corte, nós já cortamos e você tem que fazer esse próximo movimento. Então o Fed acaba sendo reativo a tudo isso e ao longo do tempo, pelo menos sempre que você analisa pela história, né, da curva de bonds, ele acaba fazendo esse corte novamente. E a gente tem um pensamento de ser sempre o contrário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, e você quiser saber mais em detalhes por que isso acontece, por que na verdade juros mais baixos significam um capital mais rápido,
claro do que algo que está estimulando a economia, eu tenho aqui o meu Substack, onde você pode encontrar vários vídeos, artigos exclusivos e também uma mini universidade, que são os vídeos Omnimacro, onde você pode aprender a macroeconomia da forma que não se ensina na faculdade. E também, se você quer sair um pouco da teoria e saber como criar resultados, né, baseado em análises macroeconômicas, eu compartilho o meu próprio portfólio, onde você pode ver não somente a minha posição, mas também acompanhar os resultados desse portfólio Omnimacro ao longo do tempo. Todos os links estão na descrição abaixo. Então, voltando aqui, nós estamos diante de um momento que você tem ali toda uma pressão política, ao mesmo tempo aquela famosa independência do Fed, né, em relação ao governo, e tudo isso acaba sendo ali um pouco ilusório, né, para quem acompanha bastante todos aqueles movimentos que foram feitos em relação ao Federal Funds Rate, a taxa de juros. Você simplesmente tem aquela impressão de que, não, peraí, eu tenho o botão que vai resolver tudo. Afinal de contas, basta eu subir os juros, eu controlo naturalmente o que vai acontecer com o comportamento do consumidor, eles vão consumir menos e a partir daí você tem uma menor demanda que vai fazer com que a inflação caia. E quando eu quero começar a estimular a economia, porque eu tenho meu duplo mandato e a inflação está começando a mostrar que está caindo e o desemprego está começando a aumentar, aí eu faço exatamente o contrário, estimulo o crédito e o crédito fica abundante por um passe de mágica e tudo volta a subir. E a gente sabe que não é assim que funciona, porque os dados não mostram qualquer correlação entre você subir e cair juros e fazer com que você tenha de fato um estímulo. Apesar de toda a pressão do Trump em relação a dizer que ele precisa cortar os juros porque a gente precisa fazer a economia voltar a crescer. Mas não é o que você vê. Pelo contrário, o mercado já está mostrando que o capital está cada vez mais escasso porque bancos estão se protegendo de alguma coisa, né? Ele precisa de colateral para tentar gerar crédito, também está numa posição um pouco mais defensiva, que você vê acontecendo, inclusive nos juros de 10 anos, que apesar de serem considerados altos pela maioria das pessoas, ele vem caindo desde o início do ano. Então, até o próprio Jeff Snyder fala bastante nisso. Quando você tem corte de juros, é uma reação a algo que já está acontecendo na curva, onde você tem cada vez mais pressão em cima de títulos americanos, principalmente os de curto prazo, que é exatamente o que está sendo emitido nesse exato momento pelo próprio Scott Bessent. Isso significa que bancos que compram esse tipo de título, eles estão percebendo que existe um risco. Então eu vou comprar isso para me defender de algo que está por vir baseado em incertezas. E a partir do momento que você faz isso, o crédito ao consumidor fica mais difícil. O crédito que você tinha em muitos momentos, quando os juros eram zero, você podia tentar fazer um empréstimo no banco, você simplesmente não tinha, porque o problema não é o juro ser barato e você achar que ele é abundante, é a avaliação de risco da instituição banco ao conceder o crédito. Então criou toda esse mito de que a única coisa que vai resolver o problema é você ter um juro zero, porque imediatamente você estimula e a coisa fica abundante. É bastante contra-intuitivo o que eu estou falando, mas quando você entende o funcionamento da curva de juros e principalmente se você fizer uma análise, você percebe como ela, que tem participantes que colocam seu balanço em risco, afinal de contas, para você comprar um bond, significa que você está colocando o seu capital e não está alocando em outro lugar. Então é muito importante a gente ter esse tipo de noção. E aqui você percebe claramente como o Fed, a própria curva daqui do início mostra como é o Fed que está segurando esses daqui, o de 1 mês, 2 meses, até 6 meses, que é onde de fato existe uma influência, mas quem realmente manda é a partir dos 2 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. Então você tem várias coisas que elas estão dizendo ao mesmo tempo. Você está vendo que a curva de juros está literalmente falando aqui que você está buscando por segurança, liquidez, quer tentar expandir crédito, mas ainda tem uma escassez nisso, né? Por isso que os juros estão mais baixos aqui. E, por outro lado, na parte longa da curva, você tem também
uma incerteza em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, apesar de que não está tão alto assim, mas você não quer você tem uma volatilidade maior ali e você tem menos entidades que estão dispostas a comprar aquilo. E é exatamente o que o Scott Bessent está fazendo nesse exato momento. Então vai ser muito interessante ver qual que é a reação dos mercados, porque, afinal de contas, você tem aquela impressão de que finalmente estou cedendo. Então o Jerome Powell também está naquela de tentar justificar uma movimentação baseada nos dados que estão sendo vistos agora para começar a fazer cortes, mas ele sabe que a onda está chegando cada vez mais e o Trump vai querer substituí-lo com outra pessoa ou até tentar fazer com que o Fed seja engolido pelo Tesouro, né, numa das previsões feitas ali pelo Ben Johnson, na qual eu até concordo que em algum momento ele vai querer dar esse bote, seja por infiltrar ali o Fed ou tentar fazer isso ficar no mesmo lugar, né? Você ter a política monetária ao mesmo tempo que você tem a política fiscal. Mas agora, finalmente, o mercado já quase precificando como certeza que em setembro é o que vai acontecer. Vamos ver se isso de fato vai ser o que acontece. E você continua perpetuando toda essa ilusão que fez os mercados subirem, inclusive com a SP500 indo ali para máximas, Bitcoin explodindo, vários mercados, todos os mercados explodindo ao mesmo tempo, vendo isso como uma boa notícia. Mas tudo isso é uma cortina de fumaça e a grande verdade é que ele está simplesmente seguindo os movimentos do que essa curva já falou há meses atrás.